Muito bem. Primeiro, um informe. Aquele que quiser aprofundar e acompanhar melhor deve fazer a leitura dos livros. O Divina Presença, que é um livro que a gente vê primeiro, e também as 7 mensagens em média da coleção Evangelho por Emmanuel. É uma obra que, se a gente for adiante, desde esse início, a gente leva 5 anos para ler todas as mensagens, a coleção completa. E é uma fecunda obra de transformação mental, moral, amplia. Que beleza a gente ter, assim, a moral cristã, espírita, na pena de Chico Xavier, tá? Lúcida, e muita coisa a gente aprende, coisas de aplicação direta na vida. Tá? Então, assim, é um convite que eu faço, vale a pena esse investimento na vida eterna, esse investimento na vida futura, porque é patrimônio definitivo. Caiu ali um cotonete. Ok, então, nossa quinta mensagem hoje, do livro Divina Presença, no Serviço Divino. É um texto que fala, assim, das obras, tanto as obras exteriores, como as obras interiores. Fala também da renovação íntima, ou pureza de consciência. É um capítulo que está dentro da obra de Kardec, nas 10 virtudes do Evangelho segundo o Espiritismo, que pega ali do 7 até o 17, culminando com o homem de bem. Então, justamente o capítulo 8, o capítulo SPC, Simplicidade e Pureza de Coração. Já vimos que pureza de consciência é interessante como o autor usou pureza de consciência, porque envolve não só a pureza do pensamento, que é a ausência da malícia, ou o bom pensamento, como também a pureza de sentimento, que seria a pureza psíquica. Não é? Então, vamos ver as ideias. O conteúdo hoje é um pouquinho mais puxado, então eu vou sintetizar e andar mais ligeiro para a gente não estourar o tempo. A frase, comentário de João da Cruz, seria Ditos de Luz e Amor, número 12. Mas quer Deus de ti o menor grau de pureza de consciência que quantas obras possa fazer. Interessante que Deus já é onipotente, onipresente, já é todo-poderoso, né, onipotente. Não precisa de nossas obras. É o contrário, nós somos aqueles que precisamos da obra de Deus. Então, o indivíduo, quando entra num templo, tá? Vamos usar aqui um templo espírita, o indivíduo, ele é imbuído já da necessidade, do plano de construir, de fazer obras sociais, reformas, se for um engenheiro, reformas estruturais. Se for um médico, transformar o centro num ambulatório médico. Ou seja, muita gente se atira ao trabalho, à tarefa espiritual, mais adiante ocorrem problemas de relacionamento, atritos, e a pessoa briga e afasta de tudo, larga até a doutrina. Muitos de nós já vimos isso acontecer. Por que isso acontece? Justamente porque inverteu o trabalho. A pessoa, primeiro, ela quis fazer a obra externa
sem que antes fizesse a obra interna da evangelização, da pureza de consciência, porque o indivíduo formado pelo Evangelho, para onde ele vai ser um trabalhador do Cristo. Não vai estar apegado a casas, nem a pessoas, ele vai ser um instrumento da vontade do alto. Então, a advertência é muito séria, mas quer Deus de nós um menor grau de pureza de consciência do que tantas obras que possamos fazer. Agora o comentário do Yogi, do autor. Há duas maneiras da pessoa agir. Uma maneira no campo da vida externa, a outra maneira no campo da vida interior. Tá? Então, existe o trabalho interior. Esse deve vir primeiro, Ildete, Riva, Tereza, Ivana, as que eu estou vendo, Ivan. É preciso primeiro fazer o trabalho interior. Sim, é um trabalho. É um trabalho, é um garimpo, né? É uma arqueologia, uma escavação, Manuela, é uma escavação arqueológica, o mundo inconsciente, o mundo interior. A gente encontra monstros, a gente encontra tesouros, Adriana. A gente encontra muita coisa, mas é preciso o enfrentamento, a coragem, viu? Fácil é fugir e distrair para as coisas de fora. Mas enfrentar a si mesmo é a grande coragem, a grande aventura da vida, como vimos. Tá? Então, em geral, o mais comum é se lançar ao serviço externo com muito afinco, esquecendo que a nossa constituição é espiritual, apegando-se de tal forma à vida material que a vida religiosa passa a ser regida pelos mesmos padrões. E aí entram nos santuários. O centro é um santuário. O centro é um lugar sagrado. Não é um lugar de ficar passando rede social no celular. Não é um clube onde a gente vai lanchar ou conversar com as pessoas. Centro é casa de oração. É onde nós entramos e a dor se faz presente. Como é que eu posso ser útil aqui? Quanta gente entra querendo receber? Poucos entram pensando em se doar, não é? O centro é um santuário. É a escola, é o hospital, é a oficina de trabalho e é o templo de oração. Então, imbuímos-nos de imediato, ao entrar na casa, da ideia de construir. Vamos construir um grande salão, uma grande livraria, vamos construir uma mesa mediúnica para 50 médiuns, né? Vamos fazer assim um movimento e a gente valoriza mais assim quantidade do que qualidade de atividades. Uma análise mais detida vai revelar que estamos apenas servindo a nós mesmos, na nossa compulsão de agir exteriormente. A gente estuda, a gente faz sopa, a gente recebe espírito, ajuda espírito, dá passe. Quando é que a gente para e faz a oração? Quando é que a gente se aquieta para escutar Deus? Quando é que a gente reserva o espaço do centro para servir de templo, de adoração, né? Para praticar a lei de adoração, que é uma lei divina que a gente pratica pouco. Em nossa compulsão de agir nas obras externas, vamos transferindo para as nossas obras externas os modos, os vícios, nossas carências, nossas deformidades. E aí vem a primeira paulada do autor, viu?
As dificuldades dos grupos religiosos nascem de problemas psicológicos não resolvidos do indivíduo. Olha que interessante. Então, o indivíduo tem sua neurose, né? O indivíduo funciona com seu conflito ali dentro de sua família e agora passa a agir da mesma forma com a família espiritual, a família do templo, levando os problemas pessoais, psicológicos não resolvidos. Isso confirma a tese de que muita gente que entra nas igrejas, nos templos, precisam de duas coisas: de Deus, em primeiro lugar, mas precisam também de terapia, do autoconhecimento. Tá? Então, precisa de religião ou de terapia? Dos dois. Dos dois. Tá bom? Daqui a pouco eu vou abrir a fila e olhar os comentários, tá? Do chat. Bom, não se serve a Deus fazendo obras materiais. As obras só são importantes quando revelam a condição espiritual do ser como instrumento divino. Então, Deus é o grande fazedor, Abraão. O grande fazedor é Deus que faz tudo. A gente só é instrumento. Sem Deus, a gente nem levanta da cama. A gente não enxerga, a gente não tem força, né? Depois a gente bate no peito e diz: eu fiz, a obra é minha, veja, tá? Então, as obras devem refletir a vontade de Deus em nossa vida, tá? O evangelho vai sendo escrito aos poucos em nossa vida. Precisa, senão a gente volta para foi em vão, a religião foi em vão. Comparemos-las, as obras, à chapa fotográfica. Vai revelar aquilo que somos. E aí ele fala: como é que pode surgir obras harmônicas de indivíduos desarmônicos? Hein, Riva? Ninguém pode expressar no fazer o que não existe no ser, tá? Então a gente vai brigar agora, porque a cor da parede que vai pintar a casa da um quer azul, o outro quer bege, o outro quer verde, e aí fica melindres e fica mal-estares. Será que a cor do centro vai estar bonita? Não é? A gente devia pintar com a cor do amor, o centro, do entendimento, da fraternidade. Mas a gente pinta com as cores dos egos em conflito. Tá? Os egos em disputa por opinião, por poder, na grande ilusão, tá? Que a gente sustenta. E aí vem o conselho do Yogin. Antes de se dedicar a obras materiais, que não deixam de ser importantes, a beneficência, principalmente, comece a obra do Espírito. A pessoa sempre adia a obra do Espírito, deixando para o segundo plano. E assim acaba por esquecê-la. Ainda que fale muito de coisas espirituais, né? Essa semana o médium da obra, Agora Espírito, nos alertou: olha, falar de Jesus é fácil. Difícil é falar de Deus, do nosso Pai. Difícil é viver e agir como Deus, né? Eu falei assim: é verdade. É verdade. Então, estamos apenas materializando as obras para tirar algum proveito, tá? Então, sempre que há algum interesse pessoal, algum ganho, a gente está deformando a obra espiritual. A gente deve atentar para isso. Porque em tudo que há interesse pessoal, há deformidade. A primeira tarefa nossa deve ser a renovação íntima. O indivíduo primeiro precisa fazer o trabalho do autoconhecimento, da evangelização,
E depois ele vai estar pronto para tarefas. Vai ser no que for útil, né? Ajudar. Porque sem a pureza da consciência, toda obra externa pode não ter valor. Devemos dedicar a renovação íntima com primazia. Você pode enganar os outros, mas não engana a si mesmo nem a Deus. Não tente assumir o papel do fazedor. O grande fazedor é Deus, tá? Quando sua própria vida não depende de você. Quando você conseguir mudar a sua maneira de sentir e ajustar o sentimento ao pensamento, poderá fazer qualquer coisa, porque o seu toque trará o brilho de Deus. Tá? Então, vou relembrar aqui que a psicologia espírita começa com o pensamento, que é o conhecimento das leis divinas, o entendimento da vida, de nós mesmos, do próximo. E esse pensamento, representado pela cabeça, deve descer para o coração. Tá? Deve descer para o coração, que seria o trabalho da reforma interior. A modificação, a transformação moral e a aquisição das virtudes cristãs. A primeira delas é a humildade, a primeira. Para depois a gente também ter, ou ao mesmo tempo, mas em sequência, as mãos operosas na atitude do bem. Tá? Então, pensar, sentir e agir. Esse é o equilíbrio, Riva. E olha que interessante que ele fala assim, olha, quando você ajustar o sentimento ao pensamento, olha que interessante, o que o Elcio chamou a atenção essa semana, ele chamou a atenção, olha, pensar é fácil, agora comece a sentir ou a viver a mensagem, aí está o desafio, né? Os que se lançam aos serviços externos, muitas vezes têm sim, boa vontade, não resta dúvida que tem, mas falta-lhes orientação. Quanta gente tem boa vontade e estão num trabalho mediúnico, querendo ajudar, mas falta orientação, que é uma área mediúnica, é uma área assim delicada, uma área que precisa de orientação de fato. Também, quanta gente está no caminho espiritual, mas falta orientação, né? Os que e ninguém pode navegar, tá, no mar da vida, no nosso navio, trafegando aí no mar da vida, e ninguém pode navegar sem o sistema de orientação, tá? O GPS. Assim. Não há trabalho sólido, durável, se o engenheiro da obra não adquire a competência. E toda construção deve ser uma obra de amor a Deus. Toda construção, todo trabalho social, todo trabalho doutrinário, mediúnico, deve ser uma obra de amor a Deus. Se você olhar o universo, Deus não necessita de você para sanar dificuldades. Nós é que não podemos dispensar a Deus para sanar as nossas dificuldades. Nem sempre os fartos se encontram em melhor estado do que os famintos. Tá? Os fartos ou os saciados nem sempre estão em melhores condições do que os famintos. Lembra o Pai Nosso, que tem o pão de cada dia dá-nos hoje. Né? Aí tem os famintos e tem os fartos. Aí ele diz assim, visite os hospitais se ainda tem dúvida. Tem muito farto que está no hospital com doença grave, em situação pior do que um faminto com boa saúde, ou saúde precária. A missão verdadeira da pessoa é obter a construção do reino na intimidade de si.
Eu disse obter porque a pessoa nada pode por si, senão se esvaziar do que não seja Deus para receber a plenitude divina. Interessante que não é adquirir coisas, é esvaziar para que já existe brilhar. Existe uma luz envolta pelo um alqueire, pelo né, um baú. O que a gente precisa é levantar a tampa do baú e deixar a luz brilhar. Para isso, a gente tem que tirar um monte de coisa que está em cima da luz, assim, que são as imperfeições. Ou seja, esvaziar primeiro. Isso lembra outro capítulo lá de Deus e Mamon, né? Não se pode... Deus e Mamon são coisas assim. Mamon é matéria e Deus é o espírito. Tá? Então, a gente faz a nossa opção. Não pode os dois. E aí vem a parte final. Não permita que o seu amor a Deus se expresse apenas por obras de cimento, ferro, areia e barro. Não é? Essa é a construção, mas o grupo é o grupo de relacionamentos, é a ideia, é a força que une aquelas consciências. Se você conseguir mudar sua pessoa, né? Se conseguir fazer a entrega para que Deus haja e faça a sua obra, você vai adquirir o toque divino. E tudo aquilo que colocar as mãos receberá o seu ser. Recorde o rei Midas. Né? O rei Midas queria, o pedido dele, tudo que ele tocasse virava ouro. E aí ele não podia mais alimentar, nem beber água, né? Foi o mais miserável das mortes, porque o ouro não servia para as básicas necessidades dele. Tá? O ser expressa exteriormente a sua própria natureza. A ambição do rei transformava tudo que tocava em ouro, tornando-o o mais miserável dos homens. Se você marcar o encontro com Deus, com o divino, a presença divina, vai espiritualizar tudo aquilo que puser as mãos, porquanto tudo que realizar será somente a revelação do amor de Deus. Então, o nosso toquinho divino, para marcar a nossa passagem aqui na Terra. Então, nossa primeira parte, vamos ver aqui as mensagens. Boa noite a todos. Mãozinha está levantada de propósito ou foi acidental? Parece que foi acidental. Então, vamos para o Emmanuel, gente. O Emmanuel, a gente pega as mensagens da semana, que vocês todos leram, com certeza. Cada um leu 2 vezes, no mínimo. Grifou, refletiu, né? Eu só vou relembrar aqui. Mensagem da página 127, que é a falar. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 37. Já falamos que não foi boa a ideia de trocar os originais do Evangelho que Emmanuel usava com Chico para a excelente tradução do Haroldo, porque às vezes o título da mensagem usava o padrão Almeida Revista Corrigida. Tá? Então, eu geralmente pego a minha Almeida Revista Corrigida e copio o versículo no local para poder ficar igual ao original, que no caso dessa mensagem é o livro da Esperança, de Emmanuel. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Tá? Então, isso está no original. Seja o vosso falar. No livro está o de Haroldo. Seja a vossa palavra. Né? Emmanuel escolheu o título da mensagem falar, e não palavra. Então, é bom a gente ter o original mesmo. Tá? Então, o vosso falar.
sobre a questão da nossa fala. Né? Ou nós falamos muito, além do que devíamos, ou falamos errado, coisas negativas. A gente deve cuidar, assim, das nossas, do nosso falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra a malícia ou a queixa. Tá? Eu vou resumir a mensagem, claro. Então, a gente deve fazer um esforço para queixar menos. É impossível a gente viver sem reclamar. É muito, tem que ser meio santo. Mas, mas assim, é um trabalho educativo a gente esforçar para evitar a queixa. E também a malícia. O que a gente deve falar? Na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, que todas as coisas ajustam, na beleza das estações, as lembranças alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, a gente deve realçar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança nas pessoas. Não devemos nos lembrar dos sucessos calamitosos, dos tristes acontecimentos, senão comentando o estritamente necessário. Né? André Luiz diz que o mal, em tempo algum, merece comentários. Para não ir. Merece ser abafado, assim. Ora em silêncio pelas calamidades e por aqueles que lhe sofreram o impacto doloroso da calamidade, da catástrofe, dos flagelos. Homenageia com a tua compaixão os que resvalam em queda moral, acordando em infortúnio. Se motivos surgirem para advertências, admoestações, cumpre o dever, mas lembra, o estupim é suscetível de ser apagado antes da explosão, porque o grande risco da gente é entrar na cólera, no distúrbio do humor, assim, da agressividade, ou do ódio, ou do desespero, quando a gente perde a razão, né? Reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. A indignação justa é chamada do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, tem uma medida, até um certo ponto, mas não exagere na dose. Larga para o ontem os calhaus que te feriram, ou seja, não conserve mágoas. O sol do novo dia nos chama à incessante transformação. A gente deve olhar para frente. Conversa em trabalho renovador, louva a amizade, não detenha em demasia, tá? Coisas que a gente não deve valorizar. Sobre mágoas, não devemos conversar muito sobre doenças, não é? A gente fica assim, eu sofro mais que você, muito mais, né? Aí começa a dizer as coisas que a pessoa já fez 7 cirurgias, né? Já, já assim, né? Tenho asma e termina assim, e ainda sou média. A pessoa ainda sou média aí, né? Para piorar as coisas, né? Então, não se detenha em demasia sobre doenças, profecias temerárias. Olha, esse ano o bicho vai pegar, a crise vem aí, fome, né? Sobre as impressões infelizes. Dê apenas um breve espaço mental ou verbal, semelhante àqueles que usamos para tirar um espinho, remover uma pedra do caminho. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem e extrair o lado da lição que possa existir. Junto do desespero, o consolo.
Junto à penúria, a bondade divina. Ilumina a tua palavra, deixa que ela mostre compreensão e amor onde passes, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho, não somente agindo, mas também falando. Pronto. A outra mensagem, criação verbal, mais curtinha, diz assim: toda frase é um engenho de projeção suscitando imagens no pensamento. Então, toda criação verbal suscita imagens que impactam o pensamento nosso e do próximo. Temos frases e frases. Temos frases duras, violentas, também temos suaves e reconfortantes. Temos as mordentes, quais lâminas, e temos as providenciais. Também temos palavras e palavras. As palavras que são bênção e as que são armadilha. As que são charcos, as que são luzes. Esperanças, alegrias, promessas, realizações, mas também trevas, aflições e problemas. Sabendo nós que o sabendo nós, o Criador, ao criar a criatura, criou nessa criatura o poder de criar. Deus nos deu o poder de criar. E é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens, e toda imagem cria alguma coisa. Saibamos, assim, compor nossas frases e usar nossas melhores palavras. Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Nascida dos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele quem lhe faz o lançamento na criação. Bom, a outra mensagem é muito educativa, porque o nome dela é O Não e a Luta. Está no livro Pão Nosso. O não e a luta é o desafio nosso na hora de dar não, ou de dar advertência. Isso liga com aquela encargo de direção, né? Quem tem encargo de direção de grupos precisa, né? A hora de dar o não. Ama, mas não permita que o teu amor se converta numa corrente que impede a sua marcha para a vida superior. Então, o amor não deve transformar-se em grilhão, em prisão. Ajuda quem precisa. No entanto, não deixe que teu amparo crie perturbações e vícios para outro. Atende ao que te pede um favor, mas não cedas à leviandade ou insensatez. Ajuda no bem-estar do próximo, mas não esqueça a educação. Tá? Então, se o indivíduo precisa de um passe, de um acolhimento, de um tratamento espiritual, ok, precisa. Mas encaminha ele para o evangelho, para ele melhorar, assim, não, e saber se defender. Né? Cultiva a delicadeza, no entanto, ser leal e sincero. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores de luta, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições é perder tempo e, às vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, que é o mel, né? O não deve ser dito sem aspereza, que é o fel. Muitas vezes é preciso contrariar. Ó, muitas vezes é preciso contrariar a expectativa do outro para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer que a negativa salutar jamais deve perturbar ninguém. O que dilacera é o tom contundente na qual é vazada. Então ele fala assim, ó, digo não, mas
use com cuidado, com amorosidade, né? Como uma mãe que fala um não para um filho assim. Né? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. As maneiras dizem mais do que as palavras, o modo, como a gente faz. Nem mel, nem fel. O equilíbrio, tá? Para concordar ou para recusar, ninguém precisa de mel ou fel. Basta lembrarmos que Jesus é o Mestre, não só pelo que faz, mas também pelo que deixou de fazer. A outra mensagem, o verbo e a atitude. Muito interessante também. Está cheio de mensagens maravilhosas hoje. O verbo e a atitude. O verbo está ligado à nossa mente, nosso pensamento. Expressa o que pensamos. Então, o que a gente fala está muito ligado ao que a gente pensa. Já a atitude expressa aquilo que nós somos. Olha que interessante. A nossa atitude expressa as nossas emoções, o nosso inconsciente. E quem é que direciona a nossa vida mais? Com certeza, as nossas atitudes, emoções e o inconsciente direcionam mais a nossa vida. O pensamento também direciona, mas quem tem mais força são as atitudes. Um grande filósofo falou: fala para que eu te veja. Outras pessoas dizem: escreve para que eu te veja melhor ainda. E Emmanuel ousa dizer: age para que eu te conheça. Ah, então nós somos da forma como nós agimos, não só daquilo que a gente promete ou fala, mas da nossa atitude que revela o que nós somos. Essa mensagem está no livro Seara dos Médiuns, num contexto de avaliar o espírito que se comunica, mas serve para todo mundo. Né? Julgarás o amigo pela linguagem. Entretanto, além desta apreciação comum, todos precisamos do discernimento. Marat, o francês Jean-Paul Marat, médico, jornalista, escritor, político francês, um dos líderes da Revolução Francesa, foi a porta-voz do Partido Jacobino e foi assassinado a facadas por uma gerondina. Tá? Então, Marat falava com maestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança aos compatriotas que não lhes esposassem as diretrizes. Olha a incoerência. Falava bem, mas instigava a matança. Interessante a gente estudar um pouco da história, principalmente a França, a Revolução Francesa e tal, na época, porque muitos espíritas estão aqui reencarnados e hoje, no campo do espiritismo, somos os religiosos da época, né? A gente ainda vai ver um pouco disso hoje. Marco Aurélio, o imperador magnânimo romano, escrevia máximas de significação imortal. Ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando homenagear a virtude com isso. Outra incoerência. O Werther, de Goethe, é um poema de magnífica expressão literária, mas uma vigorosa indução ao suicídio. Quando foi lançado, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, muitos que leram, o índice de suicídio aumentou bastante. Então, a responsabilidade com o filme, a publicação, aquilo que possa induzir, né, a baleia azul, aquelas histórias assim, de induzir ao suicídio. As declarações de guerra são peças bem lavradas, mas representam miséria e morte para milhões. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos sábios filólogos. Apesar disso, molham a pena com sangue e lama.
gravando ideias que acentuam o sofrimento da humanidade. Tanto quanto possível, escrevamos com acerto, mas sem obsessão do dicionário. Identifica o mensageiro pela mensagem, mas se é justo, lhe afiras a cultura. É imprescindível anotes a orientação. Olha que interessante. A linguagem é um ponto básico para observar. Agora, para onde aponta a orientação? O navio pode ser importante, mas é preciso saber o rumo para onde ele está seguindo. Para o iceberg ou para um porto seguro? Né? Se o verbo apresenta atitude, se o verbo apresenta a atitude, dirige. Olha, a atitude é que dirige a vida. É por isso que Jesus advertiu: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Uma das mais importantes mensagens é a próxima. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Tá? A face que bate é a face do mal, tá? E a outra face do mal é a face do bem. Não é a coisa literal do rosto, tá? É assim, se você me apresenta o mal na forma de uma agressão, eu te devolvo o bem na forma da compreensão. A outra face da moeda, um é caro, outro é coroa. Um lado é o mal, o outro lado é o bem. É o oposto. A outra face, tá? Então, não resistais ao mal, que foi traduzido, não se oponha ao malvado, tá? Mas a mensagem é resistência ao mal. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, e o capítulo 62. Expoentes de má-fé interpretam facilmente essa recomendação de resistência ao mal. Não resistir ao mal no sentido de não, não se oponha ao mal. Se o mal vem, não enfrente com violência, não se oponha. É mais nesse sentido, tá? Não resistais ao mal. Não determinava Jesus se entregasse inermes às correntes destruidoras. Aconselhava não retribuir violência por violência. Tá? Claro, Jesus, ele avançou. Antes era o talião. Antes era o mal aqui e o mal lá. A retribuição de igual para igual. Jesus já fala do perdão. Enfrentar crueldade com armas semelhantes é perpetuar o ódio e a ambição no mundo. Tá? Então, qual é o nosso cuidado? Não entrar na faixa do ódio. Tá? Porque no passado, na Revolução Francesa, como na noite de São Bartolomeu, a guerra religiosa, a guerra política, nós já estávamos nisso. Então, a crueldade por crueldade é perpetuar o ódio. O bem é o único dissolvente do mal. É a outra face do mal, é o bem. Mostrando uma força diferente. A atitude requisitada diante do crime jamais será indiferença, e sim o bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Tá? Então, ele chega a caracterizar como é que deve ser o nosso bem: enérgico, renovador, vigilante, mas também operoso. Ó, o bem na atitude, não só no pensamento, né? Vamos orar por você, não, vamos fazer algum bem por você, né? Em todas as épocas, a mensagem da experiência aqui, viu, de Emmanuel, que já era um senador romano lá na época de Cristo, casado com Lívia,
cristã que morreu no circo, vide há 2000 anos, Públio Lentulus, né? E se tornou cristão lá para o final da vida, e de lá para cá ele vem em várias encarnações, inclusive o Padre Manuel da Nóbrega, muito associado a Paulo de Tarso, muito associado a Chico Xavier, né? Espírito experiente, embora a sabedoria unida aí do médio Chico Xavier com o de Emmanuel, né? São dois grandes. Em todas as épocas, erros graves são cometidos e ainda continuamos fazendo erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Medidas infelizes muitas vezes são concretizadas em nome do próprio Cristo, tá? Guerras, revoluções, assassinatos, perseguições foram movimentadas pelas homens, presumindo cooperar com o céu. Tá? Noite de São Bartolomeu, 23, 24 de agosto de 1572, tem um romance de Rochester que trata, né, a noite de São Bartolomeu, quando, nas guerras religiosas francesas, os católicos, de maioria, contra os huguenotes, que eram os protestantes calvinistas franceses, que estavam crescendo em influência, até que uma multidão ataca e mata uma multidão estimada de 5 a 30 mil pessoas durante alguns dias. Não foi só a noite, foram alguns dias, em Paris e em outras cidades. Catarina de Médici foi uma das responsáveis pela noite e essa perseguição cruel. Então, guerras, assassinatos, perseguições. No entanto, nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Hoje, nós estamos vivendo uma catástrofe de separação e de discórdia. E estamos vivendo o talião. Quando o vento político sopra a favor, vingança com o outro lado. Não perdão, vingança. Quando sopra o contrário, agora é a hora da vingança oposta. E aí, a cada 2, 4 anos, o vento toca para lá e toca para cá. Estamos vindo aqui desde a Revolução Francesa, e a vida vai passando, né? E a gente no talião, do ódio, né? Da crueldade, perpetuando separação e discórdia. Semelhantes revives constituem pruridos de hegemonia indébita. Então, é o apego ao poder, à hegemonia, tá? De sectarismo pernicioso, ou dos partidos políticos, ou das escolas filosóficas, hoje menos, que o povo não lê, né? Eu também não, ou das seitas religiosas, que é o conflito de religião. Mas nunca isso foi determinação de Jesus. Pelo contrário, reconhecendo nossa miopia espiritual, nossa cegueira quase espiritual, que nós desfiguraríamos as suas palavras, o mestre falou: eu, porém, vos digo. Né? O plano inferior, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mostrai a outra face. Né? O plano inferior adota a resistência, enfrentamento, olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão, 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. E as últimas 2 mensagens curtas vão confirmar isso aqui. Atritos físicos, tá? A hora que o tapa, a hora que o murro acontece, como é que devemos agir, né? Alguns pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia.
oferecer a outra face. O parecer de Jesus, entanto, não obedece aos ditames do amor. É uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Como quando o homem investe contra o outro, utilizando a força física, tá? Isso acontece no trânsito, isso acontece nas discussões no trabalho, na família. Quando uma pessoa grita, ela já está sem argumento. Né? É uma frase conhecida aí. Quando o indivíduo grita, o grito é o alarde dos que não possuem argumentos. A violência, partir para a violência física. Né? Então, quando o indivíduo usa a violência, os recursos espirituais já foram obliterados. Acabou a espiritualidade, acabou. Se acontece contigo alguma vez isso, o Emmanuel recomenda, somente a calma consegue atenuar os desequilíbrios. Em vez da pessoa se armar, né, e assim, quer igualar, né, entrar na mesma onda da violência, do revide, a pessoa deve procurar manter a calma, né? Se alguém te empurrou, você se desequilibrou, caiu, fique um pouquinho caído, não levanta para brigar não, porque é pior. Porque a escalada pode aumentar. E isso pode acontecer o quê? Um tiro, né? Uma tragédia pior, uma agressão maior. Porque o outro está igual animal, assim, no instinto puro, sem nenhuma espiritualidade. Nessa hora é o bicho, né? Como no jogo de futebol, às vezes são os bichos, né? Assim, agressivos. É um pouco da arena lá atrás, onde o gladiador matava o outro. Agora é a morte moral, né? Para manter o controle da mente, né? A mente reativa, que é o cérebro reptiliano, né? Assim, então, o homem do campo sabe que um animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com raiva, com brutalidade. O animal vai dar coice mesmo, ele vai. A abelha não ferretou o apicultor amigo da brandura. Ela fica voando ali e não ataca. O único recurso nessa hora é conservar em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Tá? O desafio é você não entrar na provocação, na violência. Então, a recomendação de Jesus nos abre a abençoado avanço. Oferecer a face esquerda é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando no reconhecimento da sua perversidade. Em qualquer conflito físico, a palavra não tem importância alguma. Não adianta gritar, argumentar, porque nessa hora não tem conversa, né? O conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. E para encerrar, gente, a pergunta 345 do Consolador, que é o pequeno livro dos Espíritos de Emmanuel, né? Eu vou olhar os comentários, Alberto. Obrigado a vocês que estão participando. O Consolador fala desse preceito: se alguém te bater a face direita, o cristão deve agir como diante da agressão corporal. E ele não fica em cima do muro. Emmanuel responde: ele, olha, somos do parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade, pode extinguir o fermento da agressão com a luz do bem. Não, o bem é outra face do mal mesmo. Acreditando no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer a diferença entre seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Então, nós que somos homens, né, que temos mais testosterona, a gente deve se programar para
não entrar na questão da violência, assim, do combate físico, tá? Manter o controle do cérebro reativo. Sim, Silvia. E Alberto, sempre caímos nessas ciladas, nessas armadilhas, Alberto, né? São sutis, às vezes não tão sutis. A saída é a prevenção, sim. Você está em paz, você não aceita agressão, porque você está em outra faixa de vibração, né? Importante estar com a leitura em dia, as práticas espirituais, né? É o que nós estamos aqui cultivando juntos, numa faixa leve e vigilante. A vacina para imunizar contra os ataques, sem precisar ir para a UTI, é verdade. Meus queridos, então, passei um pouquinho, 10 minutinhos, mas o conteúdo foi um pouco maior hoje. Agradeço a atenção de vocês, mas vamos parar a gravação aqui.